Ok, voltamos. Então vamos continuar falando sobre os nossos verbos e agora a flexão de tempo, né? O tempo verbal. Dentre as conjugações de verbo, dentre aquilo que a gente pode conhecer e compreender como verbo, o tempo verbal ele é o mais importante de todos, porque ele é quem vai definir a partir de quem fala qual é o tempo em que se fala, né? Então, por exemplo, nós encontramos 3 tempos verbais, né? O passado, tá bom? Que normalmente alguém vai conhecer e vai entender ele como pretérito, tá bom? O presente e o futuro. O passado, ele é, dependendo do modo em que ele se encontre, por exemplo, no nosso caso aqui, no modo indicativo, né? No modo, aliás, pelo menos o que a gente vai estudar em seguida, o modo indicativo, o passado ele se divide em 3 tipos. Tá? Ele vai se dividir em 3 tipos. Ele se diferencia em pretérito perfeito, tá? Ele se divide em pretérito imperfeito e ele vai se dividir em pretérito mais que perfeito, tá bom? A gente vai conhecer cada uma delas. E o futuro, por exemplo, do modo indicativo, ele se direciona de 2 formas. Ele se direciona do futuro do presente, ou seja, a partir de agora, desse exato momento onde nós estamos, para diante, os acontecimentos que ele possam eventualmente acontecer é o nosso futuro do presente, a partir do momento presente. E o futuro do pretérito, que é quando as ações estavam no passado e elas eventualmente aconteceriam. Não aconteceram, mas eventualmente aconteceriam. Tá? Essa vai ser a nossa flexão de futuro. O presente ele não muda, em qualquer um dos casos ele vai permanecer sempre o mesmo, e isso é importante te lembrar, porque nós não teremos maiores dificuldades com ele no nosso estudo. Tá certo? Então vamos ver agora os tempos básicos do modo indicativo. Tá? O nosso modo indicativo, ele nos traz alguns, ou seja, dentro do nosso estudo, o que eventualmente possa apresentar algum problema é o modo indicativo. Tá? Porque o modo indicativo é aquele que tem mais questões para serem entendidas. Bom, a gente começa pelo tempo presente. Tá? Vocês lembram que o presente é aquele que está acontecendo agora, né? E nós não temos nenhuma divisão dele no modo indicativo. O verbo sempre vai flexionar no modo atual, tá? Quando as coisas estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, ela trabalha diariamente, né? Então ela trabalha da ideia de que é uma coisa que acontece agora, no presente momento, é um pedaço indivisível do nosso tempo, certo? Em seguida, nós temos o pretérito. Tá? E o pretérito ele vai se dividir em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O pretérito perfeito ele é uma indicação, tá, de algo que aconteceu completo, tá certo? Então é a indicação de alguma coisa que aconteceu por completo. Então, quando eu tenho alguma coisa que ficou fechada, que aconteceu ali e que ali mesmo se fechou-se aquilo que tinha que ser feito, então é um verbo no pretérito perfeito. Por exemplo, trabalhou no feriado, ela trabalhou no feriado. O verbo trabalhou no feriado, ele está flexionado na forma do pretérito perfeito. Primeiro está no modo indicativo, né, como nós já sabemos, aquele modo que indica certeza, e em seguida ele está no pretérito perfeito, trabalhou, ou seja, uma coisa que aconteceu e ponto, já aconteceu. Em seguida nós temos o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito ela dá a ideia de uma informação não completa, né? É uma informação que meio que ficou por fazer. Tá? Olha só o nosso exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, ó, ela trabalhava na escola. Perceba que tanto trabalhou quanto trabalhava está no passado, ou seja, está no pretérito.
mas trabalhava da ideia de alguma coisa, não é? De que ela foi interrompida. Não dá a ideia de que ela foi interrompida? Perceba, olha só, trabalhou, completou a tarefa, trabalhava, alguma coisa interrompeu, né? Alguma coisa a interrompeu para que ela não continuasse. Tá? Então o verbo imperfeito ele funciona dessa forma. E o verbo mais que perfeito, perfeito, ele vem fechado, né? Vou tentar desenhar aqui um cadeado, tá? Aqui é o meu cadeado. Eita, saiu ruim. Tá? Então o verbo pretérito perfeito é aquele, tá? Agora melhorou. Tá? É aquele que dá a ideia completa diante de alguma coisa já completada. Eu vou ver melhorzinho lá na frente. Olha só como é que é isso. Ela viajara para Manaus. Né? Então, por exemplo, sempre que vocês encontrarem esse verbo, vocês vão encontrar ele sempre associado ao pretérito perfeito. Por exemplo, quando eu cheguei, ela já tinha chegado, ou ela chegara, né? Ficou ruim quase que não sai direito, né? Mas a ideia é essa, tá? E em seguida o futuro, tá? O futuro, como é que eu posso dizer? Propriamente dito, na circunstância na qual ele se encontra, ele exemplificará, ele fará valer duas formas. Ele vai ter o futuro do presente, que é a partir do momento em que eu falo, ou seja, este momento em que eu falo, certo? As coisas acontecem a partir desse momento que eu falo, e o futuro do pretérito, que é quando alguma coisa deixou de acontecer. Era para acontecer, mas deixou de acontecer. Olha só, ela viajará para Brasília. Perceba, a partir de agora, lá na frente, ela viajará. É um fato que está no futuro. E a partir desse momento, a partir do presente. E o pretérito, o futuro do pretérito, é quando alguma coisa aconteceria, mas que não vai acontecer, que é o viajaria para a praia. Viajaria dá a ideia de uma ação que aconteceria, que eventualmente aconteceria, mas que não aconteceu. Tá? E uma coisa muito boa de se notar é que todos os verbos conjugados do futuro do pretérito terminam com a terminação ia. Tá? Ia. Sempre que vocês viram a terminação ia, esse verbo estará com certeza no nosso futuro do pretérito. Ok? Para finalizar, olha só, o presente no modo indicativo, ele é empregado para exprimir fatos que ocorrem no mesmo momento em que o falante usa e faz referência a ele. São 6 horas da manhã. Compreenderam? Então não há tanta dificuldade aqui naquele que eu falar, tá? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui, porque senão os vídeos ficam muito longos. E é só mesmo para tentar fazer com que vocês compreendam melhor. Obrigado.